Bem-vindo ao podcast do IBDEC. Eu sou Agnes Pereira, a vice-presidente do IBDEC. Nós estamos aqui com a presidente, a doutora Eduarda. Prazer, um ótimo dia para nós. E estamos aqui com a nossa convidada, a presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Lúcia Andrade. Olá, colegas queridas, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Que honra de ter aqui conosco, Lúcia. Estou muito feliz com a tua presença. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por ter aceito esse grande desafio de participar do IBDEC conosco e ter vindo aqui para a gente poder ter a chance de te apresentar para todo mundo que está aqui nos acompanhando, ouvindo, assistindo, quem é a Lúcia e tudo que e a visão, né, a tua visão perante o Instituto e o que a gente está querendo promover. Lúcia, vamos lá. Me conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Bom, gente, né? Eu sou formada há 23 anos, então tenho uma boa carreira jurídica, né? Então façam os cálculos, né, gente? Quantos anos eu tenho. Ou não façam, né? Ou não façam, melhor abstrai. Sempre advoguei, né? Eu sempre fui apaixonada pelo direito, tive a oportunidade de atuar em outras áreas ou não, eu quero advogar. Então eu acho que eu sempre tive esse senso de justiça muito forte em mim. Eu quero o que é justo, né? Eu quero o equilíbrio nas relações. Esse sempre foi um sentimento que eu tive muito forte em mim, então, né, não tinha outra coisa que eu não pudesse fazer que não fosse advogar. Então, sou mãe, sou advogada, sou empreendedora, tenho muito essa veia empreendedora em mim. Tenho um escritório de advocacia onde eu atuo tanto na área do direito do consumidor, em outras áreas também, família, sucessões, imobiliário, contratos, empresarial. Mas o consumidor, ele tem meu coração, tanto que eu aceitei o convite de vocês, porque eu acho que a gente é movida a desafio, a gente não pode ficar parada na profissão, né? Então, isso não, vamos lá, vamos movimentar, eu acho que o advogado, ele veio para fazer a diferença no mundo, né? Concordo. Então, a gente não adianta ficar só ali no papelzinho, na frente do computador, a gente tem que fazer um movimento, a gente tem o conhecimento técnico para isso. Então, aceitei o desafio dentre as minhas habilidades para que eu pudesse contribuir com vocês. Então, eu tenho um escritório, sou advogada, mas também sou consultora do Programa Empreender na Associação Comercial de Porto Alegre, onde a gente desenvolve os empreendedores, né, para que eles cresçam os seus negócios, também buscando sempre o equilíbrio das relações. Faço parte do BNI Zona Sul, que é um grupo de network, um grupo mundial de networking, e também faço parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, onde eu sou a coordenadora do grupo de trabalho sobre legislação. Lu, vou te chamar de Lu, claro, tá? Lu, já somos íntimas aqui. Lu, eu queria que tu falasse um pouquinho, tu falou sobre equilíbrio, falou sobre a questão do consumidor. Qual é o teu olhar para essa questão do consumidor? Essa questão é ótima, né? Para as ações consumeristas, qual é o teu olhar para esse desequilíbrio da vulnerabilidade que existe ali das relações, não só, né, da relação do consumidor com grandes instituições, com empresas, com lojas, mas também dentro de um processo judicial onde ele também vem acabando ficando numa desvantagem maior. Obviamente que a gente busca ali que ele tenha um equilíbrio, mas tem isso. Claro, o Código de Defesa do Consumidor, ele já veio para proteger esses direitos básicos, as práticas abusivas. Teoricamente, ele já seria a parte mais vulnerável, a parte mais hipossuficiente, mas na prática a gente vê que é uma grande luta, né? A gente tá sempre na luta no processo para provar que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento, que ele não bateu aquela foto, que ele não assinou, que ele... Cara, eu trabalho muito com a parte de contratos, né? Um contrato tem 20 folhas com letras miúdas. Com termos completamente absurdos, técnicos. Eu prego muito não juridiquês, desmistificar o juridiquês, porque eu quero que o cliente me entenda, né? Eu não tenho vantagem nenhuma se o meu cliente não me entender, então eu uso sempre uma linguagem bem informal. Mas as instituições, não só as bancárias, né, telefonia, plano de saúde, seguro, lojas, compras, o e-commerce hoje em dia, né, eles fazem questão que a pessoa não entenda. Aqueles, por exemplo, aceita os termos. Cara, tu só clica no quadradinho. Quem é que abre os termos? Quem é que lê os termos? Ninguém lê. Então, assim, tu não tem como dizer que o consumidor, ele tá em pé de igualdade com essas terminações, com essas relações. Só que via judicial, tu tem que estar provando que ele não sabia, que ele não tinha conhecimento, que ele é a parte vulnerável. Que conhecimentos técnicos, ali tem palavras que eles não sabem. Até porque mesmo com a inversão do ônus da prova, ainda assim a gente tem que fazer prova. A gente tem que fazer, exato. A inversão do ônus da prova, às vezes parece que ela não existe, que eu digo. Ela porque tu tem que estar implorando pra que tenha pro... inversão. Às vezes tu tem que fazer uma prova negativa, que é um troço absurdo. Não tem como provar que eu não fiz tal coisa muitas vezes, né?
E é isso, né? E até aproveitando esse gancho, a gente vê no Juizado Especial Cível que os prepostos das empresas, hoje em dia eles nunca sabem de nada, né? Quando a gente pede o depoimento deles e mesmo assim, às vezes o consumidor não ganha algum direito dele. Porque não teve a prova, não foi comprovado tal coisa. Como você vê isso, Lúcia? Na minha opinião, já teria que ter sido aplicada a revelia ali, porque não tem conhecimento dos fatos. Eles botam qualquer preposto pra falar ali no juizado especial. Muitas vezes eu recomendo o juizado especial para os meus clientes quando o valor é muito pequeno, a pessoa, né, são vulneráveis, eu tenho uma hipossuficiência econômica. Vamos entrar no juizado especial, que é uma ótima ferramenta, né? Até 20 salários mínimos, não precisa de advogado, e ali tu vai fazer valer o teu direito. Só que ele acaba se tornando tão complexo, o sistema ele não vem para facilitar para o consumidor. Ele não facilita. Eu dou ainda toda a instrução para ele atuar no juizado especial, mas chega numa situação dessas, numa audiência de instrução, Que não tem como fazer prova. não tem como fazer prova, a pessoa ela não sabe o que o juiz leigo tá falando com ela, são terminações técnicas. Então, né, se o juizado especial visa a facilidade, né, a celeridade processual, a praticidade para as pessoas que não têm condições, eles não. A prática é completamente diferente da teoria. A pessoa não consegue fazer se ela não tem um conhecimento técnico mínimo, ela não consegue fazer um processo no juizado especial até o fim. E com preposto é uma palhaçada, né, Agnes? E fora de telefonia, companhia aérea, instituição bancária, a pessoa ela entra muda, sai calada, não tem nenhuma produção de prova. E não tem possibilidade de negociar, né? não. E não tem possibilidade de negociar. A informação, ou esse, mas tem uma contraproposta. Não, mas eu não tenho alçada. Exato. Não, eu não sei se vocês já participaram, e tá acontecendo muito nos meus processos, não só no juizado especial, que obrigatoriamente já visa a composição, né, com as audiências, mas os meus processos que não são do juizado especial estão sendo muito encaminhados para mediação. Daí chega na mediação, Não tem. a proposta é engessada. Tá, mas então por que vocês me encaminharam para uma mediação de 2 horas, onde o meu cliente está disposto, olha, eu tô dizendo que eu só tenho condições de pagar isso, eu quero pagar, eu quero acordar, eu quero fazer uma composição amigável, banco. Daí chegou um preposto que não sabe nada, que não pode negociar. que não pode negociar, que foi orientado dentro de um limite X, porque a campanha é essa, mas, meu amor, nós estamos numa mediação, não é a campanha, não pode ser engessada, tem que ser algo que tenha flexibilidade, porque a ideia da mediação é colocar fim no processo. Óbvio. E daí me vem aquelas propostas engessadas, o coitado do cliente fica ali, E outra, né, só perdendo tempo. outra coisa que eu observo, o juiz leigo, ele dá uma data para publicar a sentença. Não é publicada. Isso não existe. A gente precisa ter uma reforma também. Caras colegas, as únicas pessoas que cumprem o CPC são os advogados. Eu ia falar. É só a gente que tem que cumprir prazo. E eu sempre digo muito para os meus clientes que a gente é atividade de meio. Que a gente fica no meio. O cliente nos pergunta, mas o juiz não tem prazo para dar sentença, não tem prazo para isso. Olha, prazo temos, mas... Então a gente fica com a cara desse tamanho, que a gente tem que ficar dando explicação. Que a gente nem sabe a resposta. Eu sempre digo, tudo depende, gente. No mundo do direito, tudo depende e não depende da gente. A gente tenta, faz o nosso melhor, né? Mas não é a gente que vai julgar, não é a gente que vai determinar o que acontece. Agora, ainda com a inteligência artificial, a gente vê absurdos. Então, né, o cliente tem que ter um pouquinho de paciência. E Lu, me diz uma coisa, tu trabalha com idoso dentro das tuas demandas consumeristas? Trabalho, sim. O que tu enxerga, assim, de maiores demandas, maiores áreas ali eu ia dizer de possibilidade, mas não é de possibilidade, de prejuízo pro consumidor, né? O idoso, ele é um público peculiar e que merece especial atenção, porque a tendência da nossa população é que ela seja cada vez mais velha. E eu acho que a gente ainda não tem um olhar atento suficiente para essa categoria, embora tenha, né,
o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor, leis que visam a proteger, a gente sabe que na prática muitas vezes não funciona. A questão do crédito consignado, ela é surreal. O que Não existe acontece, controle, né? Claro, hoje todas as áreas envolvem o direito do idoso e precisam de uma especial atenção. Telefonia, e-comércio, seguro, plano de saúde, as instituições bancárias de uma forma geral, os golpes de WhatsApp, link falso que estão bombando, aquele golpe do advogado. Aquilo ali é um absurdo. Jesus, aquilo E a tem gente tá vontade de... passando por aquilo ali. E o tempo tá, assim, perdurando, né? Porque normalmente os Toda golpes... semana, praticamente, tem um WhatsApp meu, entendeu? Não, e assim, eu digo, a gente tá no momento que aconteceu o golpe. Tinha o golpe antes, que nem era do advogado, era o golpe lá do motoqueiro, que ia até a casa da pessoa, pegava o cartão, levava pra gente. Tá, foi descoberto, tá? Conseguiram ver como fazer pra poder evitar. Superado. Claro, pessoas que tiveram prejuízo, ok. O do falso advogado, tranquilamente, a gente já tá 1 ano e meio com isso. Sem previsão de término. Sem previsão de término. Não existe Eles cada vez... Eu já vi que eles estão... Deixa eu falar isso pra não perder, pra gente voltar pro do idoso. Eu sempre oriento meus clientes, me liga, isso pede pra eu mandar um áudio, escuta a minha voz, liga pro telefone que a gente sempre conversa. Eles já estão usando inteligência artificial que simula a voz do advogado. Que absurdo. É surreal. Então, voltando do idoso, né? Tu me perguntou antes em relação ao consumidor, que ele já é a parte mais fraca, né? O idoso, ele é mais ainda, ele é hiper vulnerável. E se a legislação hoje, o nosso judiciário já não dá a devida atenção para a fragilidade do consumidor, por idoso, mais ainda. Então, o idoso seria como se fosse uma proteção dupla que ele precisaria, tanto quanto o consumidor, como para o idoso, porque ele já não tem a mesma habilidade, digamos, e a mesma autonomia de fazer um consignado pela internet. Não acompanha. Eu tenho aquelas ações de que fizeram um empréstimo ou a renovação, que daí tu vira a dívida cresce de maneira exponencial, que mandou a fotinho, tá lá a foto do meu cliente idoso, bem faceiro, dando sorriso. E querem dizer que foi um empréstimo que foi feito de uma maneira correta? É claro que não. Mas tem juízes que dizem, não, mas ele mandou a foto, ele assinou pelo Gov, ele concordou, ele disse sim pelo áudio. Sério, gente? Ele não consegue nem ler no celular. Ele não consegue, mas eu já não consigo ler no celular com 47 anos, eu preciso, não, muita calma nessa hora. Deixa eu entrar no notebook, botar meu óculos... Porque no celular já é meio tenso pra eu analisar alguma coisa. Imagina uma pessoa de 80, 85, 90 anos. Como é que vai ler um contrato de 20 folhas ou os termos de uma contratação? Não sabe juros, capitalização, não sabe se seguro prestamista está embutido. Eles não têm esse conhecimento. Além de não ter o conhecimento técnico, não tem a capacidade visual de ver o que tá ali, é muito complicado. E além disso, né? Além dele não ter essas condições de assumir o risco ou não do empréstimo, a gente tem instituições que simplesmente abarrotam de ligação, mensagem. É uma tentativa, uma sedução contínua para poder facilitar. O que eu digo para os meus clientes? Eles matam no cansaço. E eu falo muitas vezes por experiência própria, eu já não sou mais jovem ainda, que nem diz, né? E eu já me irrito, eu já me canso, eu como consumidora, que tenho conhecimento técnico acima da média da maioria dos consumidores, por ser advogada. Imagina uma pessoa de 80 anos, tá de saco cheio, doente, querendo resolver, às vezes, uma questão de tá sem TV, tá sem os canais, sem alguma coisa, ou tá sem uma cobertura de um plano de saúde, ficar ali tentando resolver um problema, ou passar o dia inteiro recebendo, porque tem uma proposta imperdível, uma oportunidade única, isso, aquilo, vai resolver teus problemas. E uma coisa que é muito feia, é eles trabalham em cima da necessidade da pessoa. A pessoa tá desesperada, já sabe que tem vários empréstimos, tá precisando comprar remédio, tá doente, tá isso, tá aquilo. Tu oferece um empréstimo mirabolante, com juros abaixo da taxa média de mercado. Sem contar valor tu vai de parcela, sem contar nada, né? Não tem conhecimento de matemática financeira para saber se aquele cálculo tá correto. Eles se atiram. Daí tu vai dizer que isso foi uma contratação legal, válida.
Não tem como não discutir isso juridicamente. Então a gente fica nessa luta eterna com perícia, né, trazendo todas as provas que a gente pode, e muitas vezes a gente não consegue. E esse idoso, geralmente, é aquela pessoa que no passado gostava do carnê. Que tinha o carnê daquelas lojas. Papelzinho, o papelzinho, que gostava, que ia... tinha algumas lojas famosas que tinha o carnê que tu ia pagar na loja o carnê. Então, para ele não é um problema, ele não tá vendo o problema que é os juros, ele não tá sabendo qual é os juros que é abusivo, ele não tá tendo a real noção, e geralmente ele faz essa contratação, ele nem sabe que tá fazendo a contratação. Inúmeros são os casos. Esses tempos a minha sogra ligou e ela não sabia que ela tinha contratado um serviço do telefone e da TV Extra. Esses aí das vendas casadas, dos combos de serviço de telefonia e TV... Eles absurdo. Abusam dos idosos. Minha mãe, eu cheguei na casa da minha mãe, do meu padrasto, eles já tinham internet, e eu vi um aparelhinho em cima. E eu, mãe, o que é isso? Eu mudei meu plano da Vivo e me deram um modem. Então, mãe, vocês já têm internet em casa? Porque, mas é que era mais barato. Então, tipo, olha o que... E, tipo, a minha mãe tem 72 anos, é extremamente lúcida, e com autonomia de vontade, né? Tem uma filha advogada. E nisso entrou um contrato de fidelidade, porque é um produto novo. Entrou um contrato de fidelidade. Eles estão lá com 2 modem. Um plano da Vivo, não sei o que, outro da Claro, não sei o que lá. Passaram a conversa da minha mãe. E a minha mãe caiu que nem uma pata. Mas é que é um troço que é absurdo isso, tu entendeu? É um troço que deveria dar prisão, crime, deveria ser crime isso. Até porque o valor... mas é um valor irrisório, 89, 119. Mas no volume, olha quanta grana essa gente ganha. Quantas cestas básicas somando isso se compra? Porque a gente tá falando de uma população super endividada. Exato. Que faz diferença R$100 no mês. Um salário mínimo. Exatamente. Que 80, 90 pila vai fazer muita diferença. E que não vive com mínimo existencial. Não tem um mínimo existencial. Outra coisa que eles não se dão conta que a gente falou do consignado, que eles veem uma parcelinha mínima, mas vão te descontar só, tu vai ganhar 5 mil e vão te descontar só R$50 por mês durante 10 anos. Eles não se dão conta que isso vai acumulando e vai girando e vai indo um atrás do outro, quando vê a pessoa não tem o mínimo existencial. Sim, e aí para conseguir depois se restabelecer, porque a questão do equilíbrio financeiro, ele não é só aquela dívida naquele momento. Exato. É depois tu conseguir recuperar o fôlego e voltar a ter uma vida financeira ativa, uma capacidade econômica financeira, né? Eu costumo dizer, até lá no escritório, eu trabalho muito com parte bancária revisional. Eu digo muito assim, o nosso objetivo, ele não é só resolver a dívida. Aquela pessoa precisa ter capacidade para se... Exato, ela precisa ter educação financeira, como a gente comentou. Exatamente, a educação financeira. Não adianta resolver a dívida e voltar. Exato. Voltar. Porque, assim, a coisa mais fácil do mundo, e aí a gente tá falando aqui da educação, a pessoa pode ganhar um salário mínimo e se endividar. Mas pode ganhar 20 salários mínimos e se endividar da mesma forma. Mas eu tenho casos de super endividamento com clientes que ganham 20, 30 mil. E aí? Como que a gente... explica, né? Pois então, falta educação financeira. Falta educação financeira. E a gente tem também pessoas que vêm... Hoje é muito comum a gente ver pessoas que não tiveram tanto a educação financeira, bem como acesso a algumas coisas, e elas conseguem ter uma condição melhor, e elas geram uma compulsão. E se perdem nesse meio, e delas ganham 20, 30 mil, mas elas não conseguem administrar o seu valor. Então, é importante, e é desde a base, né, essa educação financeira. A educação financeira é muito importante. Como advogada, eu aprendi outra coisa, né? A gente não pode entender só de leis e jurisprudência e processo. A gente tem que entender, em primeiro lugar, de pessoas. Durante a minha vida profissional, e a Agnes também fez, eu fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal. Porque tu lida com as emoções, o cliente que ele tá te procurando, ele tem uma dor, ele quer ser ouvido. Então, muitas vezes, essas compulsões, claro que falta conhecimento técnico, mas tem mais.
tem mais ali que a gente também... Eu trabalho muito como advogada, trabalhando essa dor, encaminhando muitas vezes para outro tipo de atendimento. Porque uma pessoa que ganha 30 mil e tá endividada, se ela não tem um problema de saúde, não passou por uma outra situação que pedisse para que ela gastasse mais, ela tem um descontrole. E o IBDEC, ele vai visar isso, porque ele vai ter Isso que eu ia dizer. vários Áreas. fatores e áreas. Vai ter psicólogos, vai ter assistência Precisa social. desse apoio. Porque é um conjunto, né? É a parte Multifatores. técnica, mas envolve muito a parte emocional do cliente. Lu, eu queria te perguntar, como presidente da nossa Comissão de Direito do Consumidor, e a gente falou aqui sobre educação e sobre conscientização, eu queria que tu dissesse um pouquinho qual é a tua visão, quais os projetos tu quer levar à frente da comissão, mas de uma maneira Eu assim... acho que esse que a gente comentou agora é um grande projeto que eu acho que teria muito valor para a sociedade e para os consumidores mais vulneráveis, que é, vamos trazer esse trabalho conjunto que envolve todas as áreas, a nossa parte técnica como advogada, a parte de educação financeira, que é muito importante desde a parte jovem, de repente projetos em escolas para eles já terem esse conhecimento mínimo técnico financeiro para que futuramente já não cresçam endividados, né? Eu sempre digo assim, prevenção, informação e conhecimento é um trinômio que a gente tem que trabalhar dentro do IBDEC, porque a gente sabe como é que tá o poder judiciário. Se eu puder evitar que o meu cliente tenha processos e resolva as demandas dele de forma administrativa, 1000 vezes melhor. A gente sabe que um processo vai levar anos, nem sempre vai ter o resultado esperado. Então, eu gostaria muito de trabalhar a questão da prevenção, de evitar processo, que as pessoas tenham conhecimento, informação. Então, através de cartilhas, workshops, trazendo essa atividade conjunta entre conhecimento técnico, conhecimento financeiro, a inteligência emocional, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que tem várias coisas que a gente pode explorar para trazer isso para a sociedade. E eu acho que a inteligência emocional tem muito a ver com o que a gente estava falando antes, sobre a questão de compulsão. Com certeza. Né? Porque querendo ou não, também certeza. é um autoconhecimento, é um processo. Exato. Então, acho que trazer tudo isso de forma casada, agregando no IBDEC pessoas que possam ajudar e que queiram contribuir, vai ser um trabalho muito rico para a gente desenvolver. E Lu, dentro da comissão, qual o perfil de profissional que tu acha que vai agregar? Porque fazer parte é fácil, eu quero saber o agregar, o que vai contribuir, trazer... Eu trabalho muito com associativismo dentro da associação comercial e o Instituto tem... completamente essa visão. O profissional que quiser vir, né, ele tem que vir com o espírito de contribuir. No BNI, a gente usa a filosofia do giver's gain, né? Eu tenho que dar para receber. Tudo que eu der, eu vou receber de volta. Então, o profissional não pode ver, quero me vender, quero conseguir cliente. Não, objetivo. Cara, não é o teu lugar, não é aqui. Tu vai criar autoridade, tu vai ter mais visibilidade, obviamente vai repercutir em tu ter mais clientes, tu vai fazer parcerias com profissionais excelentes. Mas é consequência. Mas é consequência. Não o é teu o objetivo, assim como no associativismo e nos grupos que eu participo, cara, eu quero contribuir, eu quero fazer diferente, porque eu sei que vai voltar pra mim. E não volta só em termos financeiros. Claro que não. Tu tem um sentimento de gratidão e de, cara... E uma valorização pessoal. Valorização pessoal. Né? Dá sentido pra... Dá sentido, eu tô fazendo... É um propósito, né? Faz diferença. Cara, a gente trabalha com a lei. Sabe, a gente já não vou dizer que a gente, não é que nós sejamos acima da média, mas a gente tem um conhecimento que a gente tem obrigação de ajudar. Tem obrigação de compartilhar. Tu sabe, Lu, que eu tava conversando com uma pessoa e eu tava falando sobre o BDEC, contando, e aí falou assim, mas tu trabalha com banco, tu trabalha com endividados e tu quer fazer algo pra evitar que o endividado apareça, né? Vai perder cliente. Eu falei, não. Primeiro que assim, tu não faz ideia da quantidade de endividados que tem no Brasil. É uma coisa fora do normal. Cliente a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Não, e tem uma diferença. Eu não quero um cliente que realmente não tem condição de ter o entendimento da gravidade que é aquela inadimplência que ele tá vivendo. Eu não quero aquele, em que pese eu vou fazer uma análise, não, eu quero aquela pessoa que entenda que ocorreu uma situação econômica financeira na vida dela, mas passou. A pessoa que não tem condição de entender
entender a dimensão do problema de uma dívida, eu não quero que seja meu cliente, eu preciso que ele tenha conhecimento. Com certeza. Pra realmente não voltar pra aquele lugar. Então, eu Não, e acho a tua satisfação de ver que exatamente. teus clientes se organizam. Nossa! Estão voltando à vida, É. né? É quase que recuperar uma fênix. Eu sempre digo pros meus clientes, olha, eu perco o cliente, mas eu vou sempre falar a verdade e tentar encaminhar as coisas da melhor forma possível. Eu não quero processo. Se eu pudesse não ter processo, resolver tudo de forma administrativa, nossa, eu acharia 1000 vezes melhor. E teria cliente. Com certeza. Teria cliente igual, ganharia dinheiro igual. Com certeza. Até porque a nossa batalha aqui, ela é contra empresas. Independente, aqui é o direito do consumidor, é contra empresas. Claro. Então, além da questão da conscientização da pessoa que está na ponta, a gente tem uma cultura das empresas a fazerem o que teoricamente não deveriam. Então, assim, obviamente que cliente sempre vai ter. Isso é consequência, é o de menos. As né? empresas continuam fazendo porque elas sabem que não acontece Na nada. verdade, elas já colocam no cálculo. Já tá no cálculo, exatamente. O prejuízo deles é mínimo, gente. As condenações do juizado especial é uma palhaçada. Na justiça comum, mais ainda. Aquilo não faz nem cosquinha pra eles. Não. Já tá no cálculo, compensa. Até pela questão do tempo, né? Eu vou ganhar mais agora e se eu for pagar vai ser daqui a 2, 3, 4, 10 anos, né? Exato. Então vale muito a pena pra eles continuarem com essa prática, entendeu? Com certeza. Com certeza. E Lu, eu queria também que tu comentasse um pouco com a gente sobre o teu viés. Tu falou um pouquinho sobre a questão das associações que tu participa, da questão da assembleia, enfim. O teu dinamismo profissional, como isso pode agregar dentro da comissão? Eu já venho com essa experiência muito de eventos, parcerias, de givers gain, de contribuir muito. O associativismo te traz muito isso. Tu quer que todo mundo cresça. Tu quer que todo mundo saiba, que todo mundo tenha acesso à informação. Então, quando a Agnes me convidou, eu disse, cara, o IBDEC tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo e é voltado para a área que eu atuo. Né? Então, acho que a minha atividade profissional só vai vir agregar e com certeza vai me trazer muita satisfação pessoal também para desenvolver um trabalho voltado pro nosso cliente final. Com certeza. E, Lúcia, se tu pudesse deixar um recado para idosos ou pessoas que cuidam, porque é muito importante a gente atingir também as pessoas que estão cuidando de idosos, que às vezes elas também não têm conhecimento. Claro, não tem conhecimento. O que tu diria para os consumidores, essas pessoas vulneráveis? Eu diria para prestar atenção, não fazer as coisas correndo. Esse é o problema. Eles pegam a gente no impulso. No pulo do gato, no impulso. Para, pensa, não fecha nada pelo telefone. Pede por escrito, confere extrato, confere contrato, tenha um profissional habilitado com expertise para analisar aquela documentação. O idoso, ele tem autonomia, ele tem lucidez. Claro que alguns, de repente, o interditado, ou que tem uma dificuldade maior, vai precisar de um filho, de um parente mais próximo que também tem esse conhecimento. Mas assim, preste atenção nos extratos, preste atenção no que tá por escrito, não fechem nada pelo telefone, não fechem nada no impulso. Porque às vezes dá aquele desespero, ai meu Deus, mas vou perder essa oportunidade, ai meu Deus. Não fica no ai meu Deus. Para, respira, pensa com calma, tem os órgãos para ajudar, a informação tá aí, a gente não pode ser pego no descontrole e no impulso. Tenham todas as informações à mão. Lúcia, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria mais uma vez te agradecer por esse grande desafio aí, por estares do nosso lado. E eu sei que a gente tem um bom caminho pela frente, com certeza. Um percurso longo, mas um caminho que tenho certeza que vai ter bons resultados. Eu queria fazer a minha última pergunta para ti. Tá. Quero saber o que tu espera do IBDEC nos próximos anos. Eu espero que a gente bombe demais, e ajudando muito, e crescendo, e desenvolvendo um trabalho muito legal. Que legal, que legal. E obrigada, meninas, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de participar desse projeto que eu acredito muito. Lúcia, vou te pedir para convidar o pessoal para participar do IBDEC, da tua comissão, lembrando que na nossa Assembleia de Instituição ficou acordado que até o final do ano não vai ter mensalidade para os associados. Então, faço o convite, lembrando que o link vai estar na descrição. Então, colegas queridos que tenham esse sentimento de contribuir, de desenvolver o trabalho bacana, venham com a gente no IBDEC, venham para a minha comissão do Direito do Consumidor, que com certeza a gente vai desenvolver um trabalho maravilhoso, como a Agnes falou, lembrando que até o fim do ano não vai ter custo para se associar e o link vai estar à disposição de vocês. Muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas. Agnes, obrigada por essa participação. Doutora. Lu,
Muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada mesmo.